Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: Jesus é o bom pastor que deu sua vida por nós, suas ovelhas. O texto bíblico, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos de 1 ao 14. Em verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e leva-as para pastar. E vai caminhando na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum as ovelhas seguem um estranho, porque não conhecem a voz do estranho. Quando Jesus contou esta parábola, eles não entenderam o que ele dizia. Então ele lhes disse: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Por isso as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e encontrará pastagens. Mas o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. O mercenário foge porque trabalha por dinheiro e ganha para ser mercenário, mas não ama as ovelhas e não tem cuidado sobre elas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Gostaria de fazer uma ligação dessa passagem do Evangelho, onde Jesus nos garante ser o nosso bom pastor, que deu sua vida por nós, com o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 33, que nos mostra Jesus ressuscitado e vivo, caminhando com os discípulos de Emaús, que, cheios de medo e de decepção pela morte do Senhor na cruz, não conheceram que era Jesus, vivo e ressuscitado, que caminhava com eles naquela estrada. E somente quando chegaram em Emaús, e Jesus entrou com eles em casa, sentou-se à mesa com eles, abençoou e partiu o pão que eles comeram. Somente aí os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus vivo que caminhava com eles. Que relação podemos fazer entre Jesus ressuscitado e vivo, que caminhou com os discípulos de Emaús, que estavam tristes, desanimados e decepcionados, achando que todo o sonho deles tinha se acabado com a morte de Jesus na cruz, e Jesus ressuscitado, vencedor da morte e Senhor da vida, colocou-se junto deles naquele caminho. O mesmo Senhor coloca-se também junto de nós, suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho, por quem ele deu sua vida, para que tenhamos vida em abundância. Os discípulos de Emaús, cheios de medo e de desânimo, achando que tudo estava perdido, pensaram erradamente, igual muitas vezes pensamos hoje ainda, quando mergulhados até o pescoço em nossos problemas, obstáculos e desafios, esquecemos que todos os problemas de nossas vidas podem ser superados e vencidos com a força da fé no Senhor ressuscitado, que está sempre ao nosso lado. Os discípulos de Emaús conheceram Jesus quando ele pôs-se à mesa com eles e partiu o pão para eles. Esta é uma linguagem eucarística que nos recorda que ele disse na última ceia que comeu com os discípulos antes de morrer: fazei isto em minha memória. Ou seja, Jesus é o bom pastor que deu sua vida por nós. E ele nos garante: eu sou a porta das ovelhas, eu vou à frente delas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Os outros são mercenários que fazem tudo por dinheiro. Eles não amam as ovelhas,
Por isso, quando o lobo se aproxima, eles abandonam as ovelhas e fogem para salvar a própria pele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Termina esta reflexão colocando no coração de todos esta garantia que Jesus nos dá neste evangelho que acabamos de ouvir. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Ouvir a voz de Jesus, conhecê-lo e segui-lo, como ele disse, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens. Ouvir a voz de Jesus é o segredo para vencermos todas as dificuldades e obstáculos da vida, como o cansaço, o desânimo e as incertezas, e vencermos até as doenças e a morte física. Todos esses desafios são vencidos com a força da fé em Jesus, que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Ele está vivo e presente entre nós quando partimos o pão e abrimos a nossa porta para ele entrar. Ele entra e fica conosco. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.